Deuteronômio, capítulo de número 32, versículo de número 4. Ele é a rocha, as suas obras são perfeitas, e todos os seus caminhos são justos. É Deus fiel, que não comete erros, justo e reto Ele é. Números 23, versículo de número 19. Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Acaso ele fala e deixa de agir? Acaso ele promete e deixa de cumprir? Carta de Paulo à igreja de Tessalônica, no 2 Tessalonicenses, capítulo 3, versículo 3, apenas as primeiras 5 palavras. Paulo dizendo à igreja, ele diz assim: mas o Senhor é fiel. Carta de Paulo ao jovem Timóteo, capítulo de número 2, versículo 11 a 13, de sua segunda carta. Esta palavra é digna de confiança. Se morrermos com ele também viveremos. Se perseverarmos, com ele também reinaremos. Se o negarmos, ele também nos negará. Agora há uma mudança. Se somos infiéis, ele permanece fiel, pois não pode negar-se a si mesmo. Amém e amém. Eu não sei se você sabe disso, mas Deus, ele é um Deus fiel. Deus, ele é um Deus de promessa. Quando você tiver o tempo, chega na tua casa e abra a Bíblia no primeiro livro. Se não me falha a memória, versículos de número 7, 9, 11, 15, se não me falha a memória, aonde esses 4 versículos terminam com a mesma expressão, e assim foi. Deus disse ao reino animal, e assim foi. Deus disse, haja luz, e assim foi. Tudo que Deus falava, e assim foi, e se cumpriu. Deus disse para o homem que se o homem comesse do fruto proibido, certamente ele morreria. Quando o homem come do fruto proibido, talvez ele não estava dando crédito às palavras de Deus, mas o homem passou então a morrer, porque Deus, ele é fiel para fazer a sua palavra a se cumprir. Deus disse ao profeta Jeremias, Jeremias, eu velo sobre a minha palavra para fazê-la cumprir. Esta palavra, eu velo sobre a minha palavra, quer dizer mais ou menos assim para a gente entender. Eu estou atento na minha palavra, eu estou de olho naquilo que eu disse e vai acontecer cada vírgula daquilo que eu falei. Nós estamos vivendo, os irmãos são sabedores, já um pouco mais de uma semana, que nós estamos vivendo um momento completamente turbulento no cenário mundial. Não importa qual jornal que você venha abrir, se é português ou inglês ou espanhol, se é redes sociais, você vai ver algum tipo de conflito no Oriente Médio, precisamente nas terras de Gaza e também em Israel. E com isso as pessoas ficam perguntando e especulando se tudo isso é cenário do fim. Embora eu acredito que desde 1967 a gente não tenha vivido uma guerra desse tamanho, um conflito tão tenso como este, eu não posso afirmar, jamais afirmarei que essa é a última guerra ou é um maior sinal que Cristo vai voltar daqui a alguns meses ou daqui a alguns anos. As pessoas com isso enchem o nosso telefone de questionamentos como: será que tudo isso é sinal do fim do mundo? A minha resposta é: sempre teve guerras, sempre teve conflitos em Israel, na Palestina, no Oriente Médio. E se você parar para pensar nos últimos 100 anos, faça um cálculo comigo agora, nos últimos 100 anos, vamos colocar 105, 110 anos. A Primeira Guerra Mundial foi precisamente no ano 1918. E desde a Primeira Guerra Mundial nós tivemos inúmeros conflitos apenas nos últimos 100 anos. Apenas alguns que veio em mente. Tivemos a Primeira e a Segunda Guerra Mundial. Tivemos também o Holocausto nazista na Segunda Guerra Mundial. Não sei se você sabe, mas a América foi atacada
no Havaí, lá no Pearl Harbor, aonde milhares de soldados americanos perderam a sua vida, e por causa disso, em retaliação, a América, por instrução do presidente, atacou o Japão de uma maneira devassaladora, aonde atingiu Hiroshima e Nagasaki. Tivemos inúmeras guerras em Israel, como eu já mencionei, a Guerra dos 6 Dias em 1967. Depois você pesquise, é uma história linda. Tivemos a guerra também de Yom Kippur em 73. Tivemos a guerra do Vietnã. Tivemos a guerra da Coreia do Norte, Coreia do Sul, União Soviética. Eu me lembro estudando aqui nesta cidade, a poucas milhas daqui, ali na Escola Columbus, no dia 11 de setembro de 2001, quando meu pai me deixou na escola, poucos minutos dentro da escola, eu me lembro como se fosse hoje, a diretora da escola indo no ouvido da minha professora, cochichando algo para ela. De repente, o pai de um amigo vem buscar, a mãe de um outro amigo vem buscar, e daqui a pouco o meu pai aparece me buscar, porque havia ameaças de bombas, de guerras em todo este território. Foi um dia muito tenso para todos nós. Consequentemente, tivemos Afeganistão, Iraque. Quem é que se lembra da pandemia de 2020? Virou meme, mas assustou muita gente e alguns de vocês quase partiram para outra vida. E agora nós temos também uma outra guerra. É a guerra de Israel contra o grupo terrorista do Hamas. Só para pontuar, Hamas não é apenas um grupo político que domina a faixa de Gaza e a Cisjordânia. Hamas é um grupo terrorista, é uma ideia, é uma ideologia contra a nação de Israel. E eu não quero ficar aqui ou ser o profeta do caos, do tormento, mas essa guerra sim pode tomar proporções gigantescas. A América está flertando guerra com o Irã, a China tentando cutucar, a Rússia cutucando e atacando mais ainda a Ucrânia, e todo mundo focado em Israel e eles apertando o botão de bombas na Ucrânia. Para o mundo desabar, basta um louco apertar um botão nuclear e alguma coisa estupenda acontecer por toda esta terra. Mas a pergunta que fica é, pastor, será que isso é sinal da volta de Jesus Cristo? Eu quero dizer que sim e também que não. Por que sim e que não? Porque a igreja sempre esteve esperando a volta de Cristo. A igreja nós não somos um grupo de pessoas que quando acontece uma tragédia a gente grita Maranata. Nós somos um grupo de pessoas que, independente do que está acontecendo no cenário mundial, o nosso desejo é que Cristo apareça. O nosso desejo é que Ele retorne. Paulo, ensinando a igreja, Paulo ele afirma com muita claridade, olha, nós não podemos ficar esperando alguma coisa nesta vida. Nós temos que esperar a volta de Jesus Cristo. Então, Israel sendo atacado ou não, Jesus Cristo, Ele vai voltar. E a igreja está esperando o arrebatamento. Outra pergunta, pastor, porventura são os princípios das dores? Eu acho que sim, e eu vou te explicar o porquê. As mulheres que estão aqui sabem melhor do que eu. E para mim pontuar isso daqui, eu fui pedir orientação para a minha enfermeira Joyce. E eu disse assim, Joyce, quanto tempo pode levar princípios de dores de uma gestação quando a mulher começa a sentir as contrações? Ela disse, e aí eu me lembrei do meu filho Natan, que está lá atrás, eu acho, com a Joyce. Eu me lembro que quando o Natan foi nascer, a Joyce disse assim, olha, a bolsa estourou, eu acho que a bolsa estourou, vamos? Aí eu falei, e eu já afobado, homem, já saí correndo, pegando a chave, vambora. Ela disse, vou tomar um banho. Eu disse, vai logo, mulher. Aí tomou um banho, aí quando estávamos saindo, ela falou assim, passa no Dunkin' Donuts ali, porque eu sei que vou ficar muito tempo lá e vou sentir fome. Passamos no Dunkin' Donuts, chegamos lá, 1 hora depois, o Nathan nasceu. Foi muito rápido. Todavia, vocês mulheres sabem, e melhor do que eu, que na verdade contrações não é sinal que o menino vai nascer no outro minuto, na outra hora.
Teve casos aqui dentro da igreja de irmãs que demoraram 23 horas sentindo contrações e o menino não saía e a criança não saía. Alguns demoram 1 dia, 2 dias e até 3 dias. Então o que eu posso afirmar é que o mundo era para ter paz. Vou repetir. O mundo era para ter paz. O mundo já sofreu com muitas guerras. Eu apenas repeti aqui, eu citei algumas guerras dos últimos 100 anos. Era para nós ter aprendido com as guerras mundial, 1, 2, contra o Vietnã, contra a guerra do Iraque, a Torre Gêmeas. Era para o homem ter evoluído em seu pensamento, de querer harmonia, bondade. Verdade ou não? Concorda comigo ou não? De querer aprender, de querer evoluir, parar com tantas guerras e tantos conflitos. Mas sabe que eu parei para analisar hoje? Você pode pegar os anais da história da humanidade. Você nunca vai encontrar nem sequer 10 anos de paz. Não tem um período de 10 anos de paz mundial. Não existe. E posso ainda afirmar que não houve 5 anos de paz mundial na humanidade. Sempre conflitos, sempre guerra. O que é isso? Baseado nisso e baseado em Mateus capítulo 24, daqui a pouco vamos chegar lá, eu posso afirmar que é Deus dizendo, olha, essas guerras, essas pandemias, esse Katrina que atingiu Nova Orleans, esse tsunami, a União Soviética, o Vietnã, os terroristas, tudo isso é Deus dizendo, são princípios de dores, porque vocês não são desta terra. Não se acomodem, não vivam uma vida como se aqui é o único lugar. Então todos esses conflitos é para você subir a sua antena e saber que aqui não é o lugar da igreja. Este mundo nunca teve paz plena, esse mundo nunca vai ter paz, uma paz verdadeira e plena. Esse mundo, ele vai viver, repito, de guerras, rumores de guerras, conflitos. Daqui a algum tempo chega uma outra epidemia e depois vem uma outra pandemia e assim vai. Por quê? Porque nós aprendemos durante as dores. É nos momentos que o mundo chacoalha que um pregador como eu vem aqui para pregar a volta de Cristo. Porque C.S. Lewis, ele dizia assim, o sofrimento é o megafone de Deus para um mundo ensurdecido. Ou seja, quando a gente vê o mundo chacoalhando, então a gente abre o ouvido, a gente começa a perceber que alguma coisa está fora do controle, e a gente começa a lembrar as palavras de Jesus Cristo, que esse mundo não é o nosso mundo. Agora, eu quero falar nesta noite sobre as promessas de Deus. Eu quero falar nesta noite, num tempo bem rápido, sobre 3 povos, 3 promessas e uma solução. Vou repetir. 3 povos, 3 promessas e uma solução. É importante você guardar 3 nomes hoje, nesta noite. Primeiro, judeus, ou hebreus, ou israelita. Segundo, os árabes. Consequentemente, palestinos, Hamas e tudo mais. E terceiro, você, cristão, que crê em Jesus Cristo. Então, primeiro, judeus, segundo, árabes e terceiro, os cristãos. Para quem não conhece o cenário bíblico, deixa eu tentar te explicar com muita calma para você entender a origem de tudo isso. Houve certo dia que um homem chamado Abraão. Abraão foi chamado por Deus e Deus olhou para Abraão e disse assim, Abraão, você vai ser o pai de uma grande nação. Eu vou te abençoar de uma maneira esplendosa, Abraão. A sua descendência não vai ter nem como contar, de tão numerosa que será. Olha as estrelas do céu, areia. Abraão, é o que eu vou fazer na tua vida. Todavia, Abraão tinha um pequeno problema para ele. Qual é o pequeno problema de Abraão? Abraão não conseguia, juntamente com a sua esposa Sara, ela não conseguia gerar. E a ordem de Deus é que eles iriam ter sim um filho. E deste filho seria a semente do patriarca Abraão, que ia dar a linhagem real e daquilo que Deus iria fazer em sua vida, em sua existência. Todavia, os anos vão passando, 50 anos de idade, nada de Sara gerar.
60 anos de idade, nada de Sara gerar. 70, 80. Ela atinge os 90 anos e tem um problema interno. Todavia, no percurso da vida de Sara, ela criou uma estratégia. Ela pensou consigo, já que Deus tem uma promessa para Abraão, então eu vou ajudar a Deus cumprir esta promessa. Eu tenho uma escrava, eu tenho uma serva. O nome dessa serva se chama Agar. Então, segundo a tradição que havia naquele tempo, se Agar deitar com meu marido Abraão, e deitando com meu marido Abraão, quando ela gerar a criança, e a criança vir parar nas minhas mãos primeiro, significa, simbolizando, que aquele menino agora é meu. E sendo meu, ele será primogênito de Abraão, herdeiro de toda a promessa. Ela quis manipular a Deus para ver as promessas de Deus se cumprindo em sua vida. Então deixa eu já dar uma aplicada aos nossos corações. Nunca tente manipular a Deus para ver as coisas acontecerem na sua vida. Deus não depende da tua ajuda. Deus não depende do teu dinheiro. Deus não depende da tua posição. Deus não depende da tua capacidade. Deus, ele é soberano e para ele nada é difícil, Sara. Mas ela, na sua teimosia, ela colocou literalmente a carroça na frente do boi. E como diz o ditado brasileiro popular, quem é apressado come, pois é. E ela ficou comendo cru por um bom tempo. Acontece que, diz a Bíblia em Gênesis capítulo de número 16, versículos 6 a 12, o texto diz assim, mas antes de lermos, olha para mim por favor, imagine comigo Agar agora grávida, e Agar, ela está grávida do marido de Sara, por nome Abraão, e Agar, sendo escrava, serva e grávida, ela agora começa com aquele rabo de zóio, uma olhando para a outra, e Sara triste, amargurada, era para eu estar grávida, mas é a minha escrava. E começou a ter alguns conflitos de ideias e de comportamento na casa de Sara. E então Sara chega a Abraão e diz assim, olha meu esposo, está tendo um conflito aqui. E Abraão, ele fica em um dilema de não saber como resolver o problema. Por quê? Se Abraão, ele compra a ideia da sua esposa, automaticamente ele está abandonando o seu filho que está no ventre da serva Agar. Se Abraão ele vai do lado de Agar, automaticamente ele está abandonando a sua esposa Sara. E Abraão não sabe o que fazer. E aí, no capítulo 16, versículo 6 a 12, respondeu Abraão a Sara, sua serva está nas tuas mãos para você fazer o que achar melhor. Então Sara tanto maltratou Agar, que esta acabou fugindo. E quando Agar está fugindo pelos desertos da vida, versículo de número 7, o anjo do Senhor, que é Jesus Cristo, quando o Antigo Testamento usa a expressão anjo do Senhor, é Jesus Cristo. Então Jesus Cristo aparece a Agar e fala com Agar. E ele encontrou Agar perto de uma fonte no deserto e perguntou-lhe, Agar, serva de Sara, de onde você vem? Para onde você vai? E ela respondeu, estou fugindo de Sara, minha senhora. Disse-lhe então o anjo do Senhor, volte a tua senhora. Versículo 10. E Jesus Cristo, repito, Jesus Cristo fez uma promessa para Agar. Eu vou multiplicar tanto os seus descendentes que ninguém poderá contar Agar. Agar, você está carregando um menino aí no seu ventre. E mesmo que esse menino seja desprezado pela sua senhora Sara, eu vou multiplicar de tal maneira a descendência desse menino que ninguém vai poder contar. Disse-lhe ainda Jesus Cristo, você está grávida e terá um filho. E você vai dar o nome a este menino de Ismael, porque o Senhor a ouviu em seu sofrimento. E este menino será como um jumento selvagem. Sua mão será contra todos e a mão de todos contra ele. Ele viverá em hostilidade contra todos os seus
Irmãos, passado um tempo, Sara, aquela que não podia gerar, gerou. E agora tem 2 meninos na casa de Abraão. O menino mais velho, filho de Agar, com Abraão, por nome de Isma. E depois, Sara, então, ela gera, com o milagre de Deus, com 90 anos ela gera. E tem o menino menor na casa de Abraão, por nome de Isaque. Acontece que Sara não era tola, inteligentíssima. No capítulo de número 21, versículo 1 a 3, diz o texto: o Senhor foi bondoso com Sara, como lhe dissera, e fez a promessa se cumprir. Escuta, uma pausa. Deus, ele foi bondoso para com Sara e fez a promessa se cumprir. Sara se apressou. Ela literalmente se apressou. Ela criou confusão. Mas Deus, no seu alto e sublime trono, estava dizendo: olha, você arrumou problema para você mesmo e para gerações futuras, mas como eu sou fiel nas minhas promessas, como eu sou um Deus fiel, você vai gerar um filho, e esse filho será o filho da promessa. Então Sara agora vai gerar a Isaque. Sara, versículo 2, Sara engravidou e deu um filho a Abraão em sua velhice. Época, eu amo isso aqui, época fixada por Deus em sua promessa. Deus, Sara com 10 anos de idade, 20 anos de idade, 30 anos de idade, casa com Abraão, 40 anos de idade, afadigada, atribulada, e Deus no alto trono dizendo: eu separei um dia para você ter um filho, para você gerar. E esse dia eu que sei, com 90 anos de idade, mas ela não sabe. Mas Deus dizendo: eu sei o dia que você vai gerar. Mas no percurso desse tempo, ela fica fadigada, atribulada. Ela tenta arrumar manipulações para fazer as coisas acontecerem. Então deixa eu falar algo para você. Acalma, meu filho. Para de afobação. Para de ansiedade. Deus é o Deus que fixou a data exata para fazer as coisas dele acontecer na sua vida. Quantos podem dar glória a Deus por esta verdade? E aí ela gerou, versículo 9, Sara, porém, viu que o filho Agar, o filho de Agar, egípcia, maior, estava brincando com Isaque, rindo de Isaque, e ali, brincadeira de criança, de irmão, pensamento meu, é igual o Caleb e o Neita. O Neita está ali quietinho, o Caleb chega e chuta. Aí de repente o Caleb está ali dormindo, chega o Neita e para a cabeça. Aí Sara vendo o conflito, Sara diz assim: isso aqui não vai dar certo. Então Sara olhou para Abraão e disse assim: olha, é o seguinte, manda a tua serva, mãe do menino Ismael, a cair fora daqui. E Abraão ficou triste, ficou amargurado. E Abraão, atribulado, Deus olhou para Abraão e disse: Abraão, olha, não era para você ter ouvido a voz da tua esposa naquela vez, mas agora você tem que ouvir, porque agora ela está certa. Então, bote Agar para ir embora. Abraão dá um odre de água, ou uma garrafa de água, um pedaço de pão para Agar, um pedaço de pão para o menino, e vai para os desertos da vida. Chega um tempo que a água acaba, o pão acaba. Agora Agar percebe que o menino vai morrer. E ela, percebendo num deserto que o menino vai morrer, ela deixa o menino em um canto e vai chorar do outro lado, porque ela disse: eu não quero ver o meu filho morrer de fome e de sede. Mas enquanto o menino chorava, Ismael chorava de fome e de sede, o Senhor mais uma vez apareceu a Agar e disse a Agar: por que você está afligida? Deus viu o teu filho chorar, e eu tenho uma palavra para você. O teu filho vai ser líder de grande nação. A descendência de Ismael será poderosíssima. Ele será um homem de guerra, um jumento selvagem, um flecheiro. Essa é a promessa de Deus para Ismael e toda a sua descendência. Então essa é a promessa de Deus. Primeiro povo. Nós temos os judeus, a guerra que está acontecendo lá em Israel. Os judeus, hebreus ou israelitas, eles são os verdadeiros herdeiros de Deus por intermédio de Abraão e de Isaque. E Deus disse para Abraão: o primogênito, o herdeiro da promessa,
se chama Isaque. E Isaque, ele vai gerar Jacó. A Jacó vai ter 12 filhos, e dos 12 filhos de Jacó vai sair 12 tribos, que vai se tornar uma nação poderosíssima. Vai vir Davi destas tribos, Salomão, Daniel, Jeremias, Ezequiel, e acima de tudo, a maior promessa de todos, uma virgem judia, por nome de Maria, vai conceber, vai dar à luz a um menino, o próprio Deus encarnado. É a promessa. Abraão, eu te faço uma promessa, que por meio da sua descendência, um menino vai nascer. Não é qualquer menino, é Jesus Cristo de Nazaré, o Filho de Deus. E a promessa, tanto para eles e para Davi, era: olha, eu vou lhe dar Jerusalém, cidade dourada, cidade esplêndida, e será a capital de Israel. Então, herdeiros da promessa, quem é herdeiro? Isaque. E qual é o presente? Eu dou Jerusalém para você. Mas Ismael também vai querer Jerusalém. E aí vai ter conflito em todo o mundo. O segundo povo é Ismael. Ismael também teve 12 tribos. Ismael também teve 12 tribos. E cheio de promessas de Deus. Promessas como: nós vamos ser um povo forte, jumento selvagem. Este de mim, ou de Ismael, vai crescer uma grande nação. Mas nós temos também um terceiro povo. Quem é o terceiro povo? Bruno Andrade, Mãe Camila, a nossa irmã Aniette, que somos filhos de Abraão pela fé. Nós somos filhos de Abraão. Nós somos herdeiros da promessa de Deus a Abraão. Pedro escrevendo, Pedro disse que nós somos sacerdotes real, nação santa, povo escolhido, nação eleita. Nós somos filhos de Abraão pela fé. Os árabes não quiseram Jesus, os judeus não quiseram Jesus, mas eu, brasileiro, sangue de nordestino, eu levantei as minhas mãos e disse: eles não querem, eu quero. Eis-me aqui, eu quero ser filho, herdeiro desta promessa. Então Isaque tinha uma promessa, ou tem uma promessa. Ismael também tem uma promessa. E nós também temos uma promessa. Como igreja, somos uma igreja cheia de promessas de Deus. Entre tantas promessas, vamos lá, ele prometeu: eu vou estar com vocês todos os dias. É Jesus Cristo, está com você todos os dias. Ele prometeu: vai ter guerras, rumores de guerras, mas não se assuste, eu estou com você. Ele prometeu: eu vou para o Pai, mas eu vou voltar, e eu vou pegar vocês e vou levar vocês para habitar comigo. Eu tenho promessa de Deus. Eles brigam por essa Jerusalém, mas a igreja luta por aquela Jerusalém. Você deseja isso, mas a igreja deseja aquilo. Ou seja, eu sou herdeiro das promessas de Deus. Mas vamos rápido, eu estou oprimido pelo tempo. Mas por favor, me aguente hoje. Há quem diga que Deus então abandonou Israel. Há quem diga que Deus, ele esqueceu de Israel. Existe uma teologia chamada a teologia da substituição, aonde Israel foi eliminado do plano de Deus. E a igreja agora, ela é a menina dos olhos de Deus, e Deus não está mais nem aí com Israel. Todavia, não vou conseguir explicar agora, mas o próprio apóstolo Paulo, ele rebate estas teorias da teologia da substituição. Então, sim, baseado nisso, nós vemos diante dos nossos olhos, olha para mim por favor, diante dos nossos olhos, nós vemos as promessas de Deus a Ismael se cumprindo, nós vemos as promessas de Deus a Isaque se cumprindo, e logo, logo, nós vamos ver a promessa de Deus à igreja totalmente cumprida. Mas vamos lá, coloca aí por favor, Samuel, imagem número 1. Deus disse para Ismael: você vai ser pai de uma grande nação, 12 tribos, e vocês vão ser poderosos em torno do mundo. Olha só a dimensão do mundo árabe. Marrocos, Argélia, Tunísia, Líbia,
Egito não é árabe, mas ele foi influenciado pela cultura árabe. Nós temos Palestina, Síria, Iraque, Jordânia, Arábia Saudita, Kuwait, Catar, Emirados Árabes, Omã, Iêmen, Irã é persa, mas também influenciado pela cultura, pela religião do mundo árabe. Tudo que você está vendo é Deus dizendo: eu prometi a Agar e ao menino que eles seriam um povo selvagem, um povo de guerra, um povo bravo. Aqui está a minha promessa se cumprindo diante dos teus olhos. Porque Deus, ele vela por sua palavra para fazê-la cumprir. Quem entendeu, diga amém. Mas vem Jesus. Nasce de uma virgem por nome de Maria. Era judeu. É o cumprimento da promessa de Deus por intermédio de Isaac. E quando Jesus ele chega para ensinar aos judeus. E ele chega ensinando. E esse povo rejeita ele. Eu estava vendo uma imagem de Jerusalém essa semana. E quando eu estava vendo os noticiários, eu vi uma rodovia em Jerusalém. E a minha mente foi longe. Eu disse: quantas vezes o meu Jesus passou por essas ruas de Jerusalém, com um intuito, com uma missão. Eu vim aqui trazer paz para este povo. Eu vim aqui salvar. Eu vim aqui ensinar a eles o que é verdadeiramente o meu reino. Mas Jesus, pode ler na tua Bíblia, ele foi rejeitado. Ele foi cuspido. Ele teve que fugir da Judeia inúmeras vezes porque eles queriam matar a Jesus Cristo. Eles queriam literalmente matar, dilacerar, acabar com a existência de Cristo. E não tem jeito. Quando você rejeita a Cristo, as bênçãos de Deus não vêm sobre a tua vida. Receba o recado de Deus. Quando você rejeita a Cristo, não tem como você receber as bênçãos de Deus em sua vida. Mateus, capítulo de número 27, versículo de número 25. Jesus quase para ser crucificado. Os judeus disseram: solte Barrabás e prenda Jesus Cristo. Os judeus disseram: caia sobre nós o sangue deste homem e sobre os nossos filhos. Que o sangue dele, Cristo, caia sobre nós e também sobre os nossos filhos. Mas um versículo que me chamou muito a atenção no dia de hoje foi Lucas capítulo 19, versículo de número 41 e 44. Imagine comigo o cenário. Jesus ele chega na cidade de Jerusalém e quando se aproximou, viu a cidade, Jesus ele chorou sobre ela, lamentando sobre Jerusalém. E Jesus chorando sobre Jerusalém, passa rápido, meu amigo. Também a lançaram por terra, eu vou ler daqui. E viu a cidade e começou a chorar. Como eu gostaria, 42, que vocês compreendessem o caminho para a paz. Jesus olhou para Jerusalém e disse: olha, eu queria que vocês compreendessem que eu vim aqui mostrar a vocês o caminho para a verdadeira paz, disse ele. Agora, porém, isto está oculto aos olhos de vocês. 43. Chegará o tempo em que os seus inimigos construirão rampas para atacar os seus muros e a rodearão e apertarão o cerco por todos os lados. Esmagarão você e os seus filhos e não deixará pedra sobre pedra, pois você não reconheceu que Deus te visitou. Escuta, pela promessa de Abraão a Isaac, passando pelos patriarcas, pelo rei Davi, chegando a uma cidade de Belém, Deus ali concebendo Maria, o Cristo encarnado, e eles não perceberam que era Deus no meio deles, alertando, falando, implorando para que eles aprendessem o que é a palavra de Deus, o que é a justiça de Deus, o que é o amor de Deus, o que é a fidelidade de Deus. Mas eles rejeitaram esta promessa. Mas baseado nisso, estou tentando acelerar,
Depois, se você quiser, me manda uma mensagem no WhatsApp, eu te mando o link. Existe sites, livros e um monte de coisa, aonde você pode ver todas as atrocidades cometidas contra a nação de Israel. Eu fui vendo assim, irmão, é incontável. Primeiro século, segundo século, terceiro século, quarto século, e muitas atrocidades contra os judeus. Por quê? Porque eles rejeitaram Jesus Cristo de Nazaré. Vamos aqui alguns exemplos. 19 depois de Cristo, judeus foram expulsos de Roma. No ano 70 depois de Cristo, mais de 1 milhão de judeus morreram. 97 mil foram levados como escravo. E o segundo templo de Jerusalém foi destruído. Jerusalém, ela foi invadida 50 vezes e destruída 12 vezes. No ano 132 a 135 depois de Cristo, os judeus quiseram lutar contra os romanos, perderam a guerra. E diz a história que eles foram expulsos da Judeia, de Jerusalém. E quando, olha aqui, e quando os judeus são expulsos da Judeia, abre a margem para outro povo entrar. Qual outro povo? Os filisteus, ou os palestinos, foram expulsos da terra. Os filisteus sempre quis aquela terra. Davi lutou para proteger eles. Davi matou gigante. Reis de Israel pelejou, mas eles nunca deram ouvido à voz real de Deus. E no ano 132, eles foram expulsos. Expulsos da Espanha, Itália, Portugal, da França. Mas vamos avançar. No ano 1939 a 1935, Adolf Hitler mata literalmente 6 milhões de judeus, dilacerados, esqueléticos, dentro de campos de concentração, gases, crianças, mulheres, adulto, todo indo para aqueles campos de concentração, morto por tiro, por gás, maltratado, sem comida. Todavia, Deus, ele como um quebra-cabeça, Deus está dizendo, eu vou arrumar um jeito para fazer todas as minhas promessas se cumprirem. Eu dei para os árabes isso, mas eu tenho que dar também de volta a terra aos meus filhos, aos filhos de Abraão, por meio de Isaque. Escute só o que eu vou ler. Isaías capítulo de número 11, versículo 11 e 12. Olha o que diz o texto. Naquele dia, o Senhor estenderá o braço pela segunda vez para reivindicar o remanescente do seu povo, que for deixado na Síria, Egito, Patros, Etiópia, Sineá e nas ilhas do mar. Ele erguerá uma bandeira para as nações, a fim de reunir os exilados de Israel. E todo o povo de Judá disperso, de todos os cantos da terra, eles vão voltar e se reunir em um lugar. Então, está lá, todo mundo sendo morto na Segunda Guerra Mundial por Hitler. E Deus está dizendo, agora é um momento oportuno para o mundo ter piedade de Israel, para o mundo ter piedade dos judeus. E eu vou usar todo o lamento do holocausto para devolver a eles a terra. Então, no ano 1948, a guerra acabou em 45, 3 anos depois, 48, o mundo melancólico, que dó dos judeus. Aí Deus assim, olha, tem um texto, Ezequiel 37, o vale de ossos secos, Isaías capítulo 11, que ele tem que voltar para a terra de Israel. Então, eis aqui o momento. Imagem número 2. Então, os judeus da Polônia, da Alemanha, da Ucrânia, do Iêmen, todos eles começam a sair de suas terras, porque eles foram expulsos no ano 132, mas tem muita história no meio disso. Aí eles começam a voltar para assumir,
essa terrinha pequena aqui. Mas olha o tamanho dos inimigos de Israel. Olha o tamanho dos inimigos querendo isso daqui. Está escrito aqui, em preto, o mundo árabe, em vermelho, Israel. Qual é o objetivo deles? Eles querem uma cidade chamada Jerusalém. Os judeus, eles dizem, Jerusalém é a nossa capital. Os palestinos dizem, não, Jerusalém é a capital do mundo árabe, é dos palestinos. Mas vai chegar um dia que Jesus vai chegar e vai dizer, olha, você acha que é seu? Você acha que é seu? Na verdade, Jerusalém é minha. Vamos encerrar. Já passei 10 minutos. Vai ter muito, mas vamos pular lá para o final. Vamos pular? Quem quer pular para o final, diga amém. Vamos pular lá para o final. Quando você lê Mateus capítulo de número 24, não são palavras para o fim da era da igreja. Mateus 24 é para a nação de Israel. Eu vou ler alguns versículos. Versículo de número 6. Vocês ouvirão falar de guerras e de rumores de guerras, mas não tenha medo. É necessário que essas coisas aconteçam, mas ainda não é o fim. Você vai ouvir falar 132, Adolf Hitler, Hamas, Fatah, árabe e não sei o quê, mas ainda não é o fim. Vai se levantar nação contra nação, reino contra reino, haverá fomes, terremotos em vários lugares. Tudo isso são as contrações como as dores de um parto. Olha, judeus, eles te entregarão para serem perseguidos, condenados à morte, e vocês serão odiados por todas as nações por minha causa. Naquele tempo, muitos ficarão escandalizados, e devido à maldade, o amor de muitos esfriará. 21, porque haverá grande tribulação, como nunca houve, desde o princípio do mundo até agora, jamais haverá. Olha para mim, por favor, eu estou pulando para o final de toda essa bagunça. Bota a imagem para mim de novo. Vai ter uma guerra estupenda, eu não sei se agora, eu não sei se vai ser hoje, mas uma guerra estupenda que todo este povo aqui vão tentar dizer, nós vamos acabar com esse povo, herdeiro da promessa de Abraão, por meio de Isaac, vamos acabar com ele, e todo mundo indo contra Israel. Mas de repente vai se cumprir versículo de número 27, porque assim como o relâmpago sai do oriente e se mostra no ocidente, assim será a vinda do Filho do Homem. Assim será a vinda do Filho do Homem. Então aparecerá no céu o Filho do Homem, e todas as nações se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo nas nuvens do céu com poder e grande glória. Ele vai chegar. Me permita, por favor. Deixa eu ler ainda um versículo 31. Conjectura. E ele enviará os seus anjos. Toquem a trombeta. Aí diz o texto, e estes reunirão os eleitos dos 4 ventos, de uma extremidade dos céus à outra. Quem é isto? É a igreja de Jesus Cristo de Nazaré. Jesus vai dizer para você, ei, igreja de Bridgeporto, temos uma parada para resolver lá no Oriente Médio. Temos um problema para resolver lá em Jerusalém. Vamos comigo! Aí lá vem Jesus, lá vem Jesus, lá vem Jesus. Conjectura minha. Ele olha para os árabes, pensamento meu. Sabe quem eu sou? Eu sou aquele que falou com a tua mãe lá no deserto.
Eu sou aquele que falou com a tua mãe lá no deserto. Sabe quem eu sou? Eu sou aquele que fiz a promessa ao teu pai Ismael lá no deserto. Judeus do outro lado, sabe quem eu sou? Eu sou Jesus Cristo, o filho de Maria de Nazaré, que foi rejeitado por vocês. Eu sou este. Aí vai olhar para os americanos, brasileiros e todo mundo. Aí Jesus vai dizer: sou eu. E eu vim aqui com um objetivo: acabar com esta bagunça. Ninguém deu jeito, mas eu dou jeito. Eu dou jeito, eu dou jeito. Eu não sei você, eu não sei como você imagina. Eu só imagino árabes dizendo: o que é isso? Que é isso? Que é isso? Eu achei que era Maomé. Não é, é Jesus Cristo. É Jesus Cristo. É Jesus Cristo. Para encerrar, guarde essa frase: Jesus é soberano na história. João Paulo, Jesus ele é soberano na história. O que é isso? Pode vir a União Soviética, pode vir Ronald Reagan, pode vir terrorista, e ele lá no seu trono dizendo: é tudo quebra-cabeça de confusão. Eu sou soberano na história, e eu sei como ela vai terminar. Aleluia. Então receba a palavra profética, não fique atribulado. O final da história eu já sei como será. Será ele descendo com poder, grande glória, na sua coxa escrito: Rei dos Seis, Senhor dos Senhores. Será ele dizendo: vocês rejeitaram a mim, um simples carpinteiro, mas eu não sou mais carpinteiro, agora eu sou juiz, eu sou rei, eu comando e eu domino. Acalma o teu coração, porque Deus é fiel. Aleluia. Aleluia. Para encerrar, antigamente as pessoas diziam, encerra agora: todo olho verá Jesus Cristo. As pessoas começaram a dizer assim: porque agora tem Facebook Live, YouTube, vai estar todo mundo assim, Jesus Cristo. Aí quem está lá em Bridgeport vai ver Jesus Cristo por causa das redes sociais. Mas eu vou dar um recado para vocês. A Bíblia não diz que ele brilha como o sol. Se o sol está aqui, está escuro agora. No Japão está claro. Aí alguém vai dizer: não tem como ver Jesus lá em Jerusalém. Mas ele brilha mais do que o sol. Eu não sei como, não cabe na minha mente. Mas todo olho vai ver ele descendo. Então a palavra de Deus ao seu coração nesses dias turbulentos é essa palavra: Deus é fiel. Ele foi fiel com Sara, ele foi fiel com Abraão, ele foi fiel com Agar, ele foi fiel com Isaac, ele foi fiel com Ismael. Queira você ou não que fica birrento contra os palestinos, Deus deu aquilo a eles. E a culpa não é minha, Deus deu a eles. Mas vai chegar um dia que Deus vai dizer: acabou a bagunça. Agora, enquanto eles brigam, o terceiro povo, que é a igreja, nós temos algo que ninguém no universo tem, que é: eles querem isso e querem aquilo. Você tem a aparência de Jesus Cristo. Eu vou contar e encerrar agora. Eu comecei a estudar esse negócio do Hamas. E se você quiser comprar, você compre. Eu estou lendo um livro chamado O Filho do Hamas. Um filho, o homem que fundou o grupo Hamas. O seu filho com 18 anos foi preso. E ficou preso. E depois de preso na cadeia, chegam os soldados israelenses e conseguem seduzir ele com muitas coisas, uma longa história.
E ele começa a ser um espia. E ele disse, você espia contra o meu próprio povo Hamas. Mas na verdade eu quero pegar informações de Israel, passar para o meu pai, que é líder do Hamas, e a gente acaba com eles. E aí certo dia, ele depois de tanto lidar com israelense e pessoas, americanos e europeus, aí chega um velhinho e diz assim para ele, olha, está tendo um culto ali, vamos ali conhecer o cristianismo. Aí esse rapaz, que eu estou até seguindo ele no Instagram, ele disse assim, beleza, vamos lá. Aí quando ele chega no culto, um senhor dá para ele um Novo Testamento. E ele cresceu com ódio de Israel, com ódio de tudo que tem com Israel. Aí de repente ele começa a ler Mateus. Aí ele chega no capítulo 5. Bem-aventurados que choram. Se o teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer. Se o teu inimigo tiver sede, dá-lhe de beber. Ele ficou atribulado, ele disse, nunca ouvi isso. Eu fui ensinado a ter ódio, ódio, ódio. Agora este evangelho de amor eu nunca compreendi. Sabe o que aconteceu? Ele aceitou a Jesus Cristo, o seu pai continua lá no Oriente Médio, um dos líderes do Hamas, e ele nas redes sociais dizendo, a solução é Jesus Cristo de Nazaré. Fica de pé comigo, a solução é Jesus Cristo de Nazaré.